Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Hoje nós vamos começar um novo tema referente ao segundo bimestre, que é chamado Poder, Política e Estado. Então, vou abrir para vocês aqui o livro. Nós vamos trabalhar esse capítulo aqui do livro, capítulo 11. Poder, Política e Estado. Nesse capítulo, nós vamos ver a questão do conceito, segundo Max Weber, o conceito de Estado e o conceito de poder. Deixa eu voltar aqui, porque foi... Aqui, ó. Primeiro vamos começar com Max Weber, né? Esse tema que é na área da ciência política, né? O Max Weber, ele é um sociólogo que ele escreveu muito sobre a área da ciência política. Então, a gente começa aqui com a definição dele, que o poder é a possibilidade de impor a vontade, a sua própria vontade sobre a vontade dos outros, né? Que isso que é o Estado, os Estados-nação fazem, né? Ele impõe as leis, né? A forma de organização da sociedade. Ele fala o que é a política? A política é a luta para participar do poder, né? E de influenciar a disseminação desse poder. Aí a gente vai começar estudando aqui um conceito dele de dominação. O Max Weber, ele fala que a sociedade, ela funciona através da dominação. O que é essa dominação? Um grupo, ele exerce o controle, né? Esse grupo, por exemplo, o Estado, o governo, ele exerce o controle sobre toda a população, impondo, né, a forma de comportamento e a dominação legítima, que ele chama, né? Aí existem 3 tipos de dominação. A dominação tradicional é a que é baseada nos costumes. Por exemplo, esse tipo de dominação tradicional ele é exercido em vários grupos sociais. Até mesmo quando a gente está no ambiente familiar, existe esse tipo de dominação. Porque, por exemplo, tem um comportamento que é imposto pela sociedade. Qual o comportamento que as pessoas esperam que a pessoa vai ter, né? E essa dominação tradicional está ligada também com a questão da cultura, né? De cada sociedade. Então, assim, se a pessoa segue as normas sociais, por que que é? É só porque ela quer? Não, é porque ela está sofrendo um tipo de dominação, um tipo de controle. Esse conceito de dominação do Max Weber, ele é muito semelhante ao que o Émile Durkheim chama de coerção. Só que o Émile Durkheim chama de poder coercitivo, de coerção, e o Max Weber de dominação. Mas tem o mesmo sentido. Por que as pessoas seguem as normas sociais? Né? Porque elas estão sofrendo um tipo de coerção, né? Segundo a denominação do Émile Durkheim. É que, ó, por exemplo, esse poder de dominação tradicional, baseado nos costumes, né? Na ideia, eu faço isso por quê? Porque sempre foi assim, porque todos fazem assim. Então, eu me comporto dessa forma porque todos se comportam dessa forma. Então, parecia ser estranho se eu não agisse da forma que todos agem. Aí ele fala que esse tipo de dominação ela é exercida muito pela instituição familiar, ou então pelas instituições religiosas também, né? Que impõem um comportamento, um modelo de comportamento. Por exemplo, as pessoas vão se casar, ter uma família nuclear, o comportamento, até a maneira de vestir, né? A gente se veste
mais ou menos de forma assim parecida, né? Porque se eu me vestir muito diferente, chama muita atenção. E aí eu vou ser alvo de... podem ter comentários desagradáveis ou preconceito, tudo isso é uma forma de controle que as pessoas exercem. Quando as pessoas estão exercendo esse tipo de preconceito pelo nosso comportamento, elas estão exercendo uma forma de controle dentro do grupo social, para que ninguém se desvie do comportamento padrão. Outro tipo de dominação que o Max Weber classifica é a dominação racional legal, que são as leis, né? Porque, assim, na nossa sociedade moderna, atual, né, as leis são muito elaboradas, né? Todas as coisas têm leis, tem os regimentos, né? Se a pessoa vai no trabalho, tem o código, né, de ética que ela tem que seguir, tem as normas da instituição, tudo isso são consideradas essa dominação racional legal. Até se eu estiver dirigindo um carro, né, eu estou sob leis, né, tem as leis do trânsito. Então, todas as instâncias da nossa vida social hoje, elas têm um código, né, de leis, né, para a gente poder seguir. Aí ele fala que esse tipo de dominação, que é a dominação racional legal, ela é a que predomina na sociedade atual, ou seja, ela é a mais forte. Mas, assim, esse tipo de dominação, eles existem em todas as sociedades e elas são interligadas. Mas ele fala que na sociedade industrializada, capitalista, contemporânea, há o tipo de dominação que mais alcança, né, os indivíduos e que mais exerce controle é essa dominação racional legal, que são as leis, né? Outro tipo de dominação que ele classifica é a dominação carismática. São essas feitas por líderes, né? Pode ser um líder religioso, por exemplo, o Papa, um líder político. Esses líderes, eles são capazes de exercer, né, um fascínio assim, sobre as massas e as pessoas acreditarem que eles têm capacidades, né, excepcionais, algum poder de realizar uma mudança na sociedade. E aí acontece que várias pessoas vão seguir esses líderes, né, e dar poder para eles também. Aí aqui no livro ele mostra, por exemplo, o nazismo na Alemanha, né, que foi um tipo de poder que surgiu com um líder carismático, né, que era o Hitler, e aí se tornou na doutrina, se desenvolveu, tornou-se na doutrina nazista, né, causando a guerra, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Ele fala assim que esse poder, essa dominação carismática pode ter consequências muito consideráveis, né? Consequências grandes, assim. Um líder carismático é capaz de envolver grande parte da população e levar a um grande acontecimento, igual foi no caso do nazismo, né? Que levou à Segunda Guerra Mundial. Outro tipo de líder carismático são os líderes religiosos também, né? As religiões, né? Hoje em dia a gente tem o Papa Francisco, ele pode ser considerado um líder carismático dentro da Igreja Católica, e tem pessoas até que não são da religião católica, né? Que seguem, que admiram ele, né? Que concordam com as opiniões, com as coisas que ele fala. Então, uma espécie de líder. Aí essa dominação que o Max Weber classifica aqui nesses 3 tipos, ela está presente em todos os tipos de sociedade, como eu já falei, né? E aí ele fala que esse tipo de dominação, ela que possibilita que grupos sociais exerçam poder sobre outros, né? Então, é uma forma de
exercício do poder, essa dominação. Às vezes ela acontece não pela violência ou pelo medo, mas de uma forma diferente, né? Que é uma dominação ou racional legal, ou uma dominação tradicional, ou uma dominação carismática, e não necessariamente pela violência ou pelo medo, né? Ou pela imposição aberta, assim, né? Uma forma assim mais disfarçada de controle. Então, nesse bimestre, a gente vai estudar esse tema de poder, política e Estado, que ele está classificado mais na área da ciência política, tá? Aí, na próxima aula, eu vou falar para vocês como que o Max Weber, a definição que ele dá de Estado, tá? Até a próxima.